a bacia de Campos, né? Dos gigantes do pós-sal ao pré-sal. O que nós teríamos perdido se 2 geólogos, um senador, 2 generais e muito mais pessoas anônimas da nossa sociedade não tivessem evitado essa catástrofe para o Brasil? Nós teríamos perdido essa região toda aqui, onde, ainda na década de 80, nós descobrimos o primeiro gigante, Albacora, em 1984, o segundo gigante, Marlim, em 1985, o terceiro gigante, Albacora Leste, em 1986, o quarto e o quinto gigante, Marlim Leste, Marlim Sul, em 1987. E todos os outros gigantes, né? A gente tem aí uma série de gigantes, a bacia de Campos. Então, hoje em dia, nós temos 11 gigantes no pós-sal da bacia de Campos. Muitos desses gigantes, 6 gigantes, também produzem no pré-sal, a gente por ordem de descoberta: Albacora, Marlim, Albacora Leste, Marlim Sul, Barracuda, Caratinga, Espadarte, Roncador, Jubarte e Papaterra. Somando o volume de óleo in place, nós temos publicado no resumo do sumário exploratório, que é o resumo do plano de desenvolvimento entregue quando da declaração de comercialidade desses campos, nós temos aqui 57,8 bilhões de barris de petróleo, sem contar o gás, né? Se a gente aplicar um fator de recuperação de 30%, nós teremos então 17,3 bilhões de barris de petróleo. A produção acumulada em petróleo é de 7,8, então nós temos aqui 9,2 bilhões de barris ainda de reservas só desses 11 campos gigantes, né? Isso está um pouco defasado, porque os dados da ANP são de 2015, nos sumários exploratórios não estão todos atualizados, a maioria de 2015 e alguns 3 são de 2017, tá? Mas uma outra coisa que a gente deve mostrar é o seguinte, que 30% é uma média da literatura mundial, mas no caso aqui, Marlim, por exemplo, já produziu mais do que 30%, e se a gente for atualizar, né? Porque um fator importante que tem que ser incluído na recuperação de um campo é o tempo. Você perfura os poços, conecta os poços, mas você tem que dar tempo para o campo produzir. E com o tempo, né, e com as técnicas adequadas, Marlim já produziu mais do que os 30%, e isso é muito significativo, porque esse volume aqui pode ser ainda maior, e a gente está falando apenas do pós-sal. Nos sumários, a ANP fala em alguns locais dos sumários que o volume do pré-sal não está contabilizado, que ainda está em avaliação. No caso de Jubarte, eu tenho alguma dúvida, por quê? Porque Jubarte, a Agência Nacional de Petróleo juntou as acumulações do Parque das Baleias aqui nesse volume. Então, não sei se Cacharel também está contabilizado ali. Acredito que talvez sim, mas tenho dúvida. Em relação ao ring fence, esse é um mapa atualizado de 2018, apresentado no trabalho de Sampaio et al. Na OTC. Eu traduzi para o português o título: Esforços exploratórios no ring fence da bacia de Campos. Aqui está o ring fence dos campos. Aqui está o abstract desse trabalho, né? E basicamente um resuminho do que ele fala: o intenso esforço exploratório nesses ring fence, que é na área dos campos, buscando novos reservatórios para rejuvenescer, resultados excelentes, né? As oportunidades aqui, elas são facilmente colocadas em produção, porque tem uma infraestrutura existente muito grande, e os resultados excelentes, ele fala Bravo em Marlim, por aqui Alto em Marlim Sul. Essas duas aqui foram apontadas no estudo do IFP de 2018 sobre as descobertas de 2017, como algumas das descobertas mais importantes de 2017, e Forno em Albacora. Aqui são 2 gráficos da produção acumulada. Esse aqui do Marlim Leste, é muito importante a gente olhar que aqui em amarelo está a produção do reservatório original do pós-sal, siliciclástico. Aqui nós temos a produção do albiano, carbonatos albianos, e em azul escuro a produção do pré-sal. Então vocês veem que hoje em dia a importância relativa dos carbonatos em relação aos siliciclásticos é muito grande. E aqui em Jubarte nós temos uma importância relativa do pré-sal em azul escuro maior do que a importância relativa do pré-sal, do pós-sal, desculpa, que também é grande, né? Mas nós temos então
bem demonstrado aqui nessas figuras de Sampaio et al., a importância do pré-sal da Bacia de Campos, rejuvenescendo esses reservatórios. Esses campos. Aqui nós temos um outro gráfico de Sampaio também, onde ele mostra a produção acumulada da bacia, né? Foi ali bilhão, 12 bilhões de óleo equivalente. Aqui, então, a gente vê essa produção acumulada da bacia e ele fala também da diminuição do número de poços exploratórios, né? Com o maior conhecimento da bacia. Basicamente é isso, diminuindo, né? Então otimizando os recursos e aumentando a produção. Mas isso também por quê? Porque estamos descobrindo os gigantes. A gente também pode associar isso com a presença dos gigantes, não só a descoberta, mas efetivamente o desenvolvimento e o início da produção, o primeiro óleo desses campos. Então, um outro trabalho também dos técnicos da Petrobras, apresentado na OTC, Dumas et al., ele fala do gerenciamento dos reservatórios nos campos maduros da Bacia de Campos. Obviamente, quando fala em maduros, está se referindo aos reservatórios que são explotados há mais tempo. Porque quando a gente fala em pré-sal, a gente não pode falar em maduros. Mas aqui ele está falando especificamente dos reservatórios do pós-sal, reservatórios siliciclásticos com petróleo pesado a intermediário, de 18 a 24 graus API, águas profundas e ultraprofundas, onde os resultados têm sido a redução do declínio, aumento gradual do fator de recuperação, e ele menciona que Marlim já atingiu 40% do fator de recuperação e que o objetivo é atingir 50%. Como, né, aqui nesse gráfico nós temos também a produção mostrada aqui da Bacia de Campos, aqui a produção total brasileira, mostrando a importância relativa das outras bacias. O que a gente pode observar? Né? Que embora o pré-sal tenha entrado, né, aqui 2008, no Jubarte, 2009 o pré-sal começa em Santos, em Lula, nós temos uma entrada gradual do pré-sal e durante todo esse período aqui ainda, a produção da Bacia de Campos ela era muito importante e nessa produção, a produção dos gigantes da Bacia de Campos. E aqui, né, quando a gente começa realmente a ter um aumento da participação relativa do pré-sal de Santos, principalmente, com os supergigantes e gigantes. Mas a importância da Bacia de Campos, ela continua e é indiscutível. Aqui nós temos um gráfico também nesse estudo de Dumas et al., onde ele mostra o seguinte, que a perfuração de poços, né, novos poços nesses campos maduros, pode reduzir muito a taxa de declínio desses gigantes. Isso é muito importante, porque o declínio de gigantes é um assunto muito sério na indústria de petróleo e gás mundial. Então, esses gigantes, né, nós reduzimos, né, de 10% a 3,8%. O declínio é uma coisa extremamente importante para um campo de petróleo como esses, que nosso objetivo é sempre extrair a quantidade maior possível de petróleo dentro da economicidade. Aqui nós temos um pouco da informação da produção, da importância da Bacia de Campos na produção. Aqui em 2007, quando batemos um recorde dos 2 milhões, passamos da marca dos 2 milhões de barris. O recorde anterior tinha sido em 2006. 2006 foi o ano também que a gente atingiu a autossuficiência, também com a Bacia de Campos sendo produtora de 90% do petróleo nacional. E em 2007, o que colaborou para essa produção? A instalação de 6 novas plataformas que agregaram 590 mil barris por dia na capacidade instalada. Isso tudo, né? 2006 a gente tinha descoberto a pressão, 2007 a gente estava envolvido aí com perfuração em outros blocos do cluster, perfuração e teste de poços no campo na área de Tupi. Então, nessa fase aí, a nossa produção é Bacia de Campos, 90%, e participação também das bacias de terra, Rio Grande do Norte, muito expressiva aí, a Bacia Potiguar. Aqui, em 2015, um pouco da produção também, a Bacia de Campos ainda com 70%, apesar do pré-sal já ter tido, então, já ter entrado em produção, né, em 2015, mas essa subida da produção do pré-sal vai acontecendo de forma gradativa. O campo de Roncador, por exemplo, tinha recebido uma plataforma em 2013, outra plataforma em 2014, e Roncador também, então, era um campo que estava com a produção elevada, né, nesse período. Tá?
Aqui, agora vamos falar um pouco sobre o pré-sal de Santos, campos supergigantes e gigantes. Os campos do pré-sal de Santos, né? Para ser campo tem que ter tido declaração de comercialidade. Búzios é o maior campo do pré-sal, ele já está produzindo, já temos então 4 navios FPSO instalados, a P-74, P-75, P-76 e P-77. O campo de Lula, né, é o nosso maior produtor, é o maior campo produtor em água ultra profunda do mundo. Né? Lula foi também o nosso primeiro campo supergigante, descoberto em 2006. Búzios é um campo de 2010. Complexo de Berbigões, Sul de Luz e Adapuz, né? Ele se refere aos campos que eram das antigas áreas de Iara e em torno de Iara. Iara era uma área do miolo sob o regime de concessão, em torno de Iara uma área sob cessão onerosa. Né? São campos que, considerados no seu conjunto, eles são 3 acumulações fisicamente falando, 8 campos em função desses 2 regimes, e campos muito importantes considerados no conjunto, porque na declaração de comercialidade a Petrobras fala em um VOR, um volume de óleo equivalente recuperável, superior a 5 bilhões de barris, o que colocariam eles então como um provável supergigante, considerando o complexo como um todo. Campos gigantes, nós temos Mero, originário da área de Libra, campo de Sapinhoá, também produzindo, originário da área de Guará, campo de Sépia, esse é um campo da seção onerosa, originário da área de Nordeste e Tupi. Campo de Lapa, originário da área de Carioca, produzindo, vendido por Pedro Parente. A operação foi entregue então para Total. Campo de Itapu, originário da área de Florim. Campo de Sul de Lula, Sul de Sapinhoá e Sépia Leste, são outros campos. Sul de Lula também está produzindo, eu tenho que adequar isso aqui. Nós temos aqui um mapa de Búzios, de uma apresentação da Maria da Graça Foster na segunda-feira seguinte, dia 27 de junho de 2014, seguinte à reunião do CNPE, que foi no dia 24, uma sexta-feira, 24 de junho de 2014, que foi uma reunião presidida pela própria presidente Dilma Rousseff, onde foi apresentado e defendido e foi unanimidade a contratação da Petrobras em regime de partilha para produzir o excedente da seção onerosa, porque a Petrobras já tinha feito toda a campanha exploratória, né, e estava finalizando as declarações de comercialidade das áreas da seção onerosa, tinha verificado que a quantidade de petróleo naquelas áreas era muito superior à quantidade contratada no contrato da seção onerosa e, entendendo que aquilo atendia aos interesses nacionais de soberania, segurança energética. Então, foi aprovada então a contratação da Petrobras em 2014, mas depois tudo foi desfeito no atual governo Bolsonaro. Mas isso é uma figura então que mostra as unidades, né, os módulos de produção de Búzios. Falei para vocês que a gente já tem posicionados P-74, P-75, P-76, P-77. E aqui nós temos um gráfico da Agência Nacional do Petróleo, atualizado apenas até 2015, então, infelizmente, sem muitos poços que foram perfurados entre dia 1º de janeiro de 2016 até hoje, não estão aqui contabilizados, mas que mostra já a grandeza desse campo de Búzios, com um volume de quase 30 bilhões de barris de petróleo, sem contabilizar o gás, contabilizando vai para cerca de 35,7, quase 36 bilhões de barris de petróleo. Esse campo, então, é o nosso maior supergigante do pré-sal, é o maior supergigante brasileiro e é um dos maiores supergigantes do mundo. Nós aqui podemos ver essa tabela, que é uma tabela disponível, né, na APG, e vocês podem ver os maiores campos do mundo, a maioria deles fica no Oriente Médio, alguns campos, exceção, né, são localizados em outra região, e o nosso campo de Búzios, considerando as reservas, né, desses campos aqui, que chegar aí no Bambu Rasa, Búzios entraria aqui, considerando os números atuais, já da resolução do atual ministro de Minas e Energia, mostrando aí novos cálculos dos volumes excedentes que vão ser leiloados no dia 6 de novembro de 2019, se a nossa população brasileira não se movimentar para defender essa riqueza para toda a sociedade brasileira.
Aqui nós temos uma publicação também de engenheiros da Petrobras na OTC sobre o desenvolvimento de Lula, né? A Petrobras em 2015 ganhou seu terceiro prêmio OTC pelo desenvolvimento do pré-sal, várias tecnologias que a Petrobras desenvolveu para conseguir realmente produzir esse petróleo dessa magnífica província para a sociedade brasileira. E esse aqui, então, é um artigo que fala, né, que nós somos, que o Campo de Lula é o maior produtor de petróleo em água ultraprofunda do mundo, e mostra como foi esse desenvolvimento. Esse gráfico aqui, esses dois gráficos são de uma apresentação de um gerente financeiro da Petrobras, Grisólia, 2018 também, onde ele mostra que nesse gráfico de cima o endividamento da companhia e o fluxo de caixa livre. Eu quero chamar a atenção para alguma coisa. Entre 2010 e 2014, o que estava acontecendo que justificava plenamente esse endividamento da companhia, porque ela tinha que investir? Era o desenvolvimento do seu primeiro campo supergigante, que foi Lula, e também do gigante de Sapinhoá, e a continuidade da atividade exploratória em várias áreas sobre concessão e também e principalmente nas áreas da cessão onerosa, onde a Petrobras, além de cumprir o compromisso mínimo, ela, em algumas situações ela extrapolou, ela teve que furar mais poços para ter o conhecimento adequado para otimizar as unidades de produção definitivas. Então, todo esse investimento aqui foi plenamente justificado, foi otimizado, e a história de sucesso ela é resultante desse investimento. A gente pode fazer um paralelo sobre o nível de investimento necessário para desenvolver uma província magnífica como essa, com o Mar do Norte, onde Ecofisc foi descoberta em 1969 e até 1975, poucos anos depois, havia sido gasta no desenvolvimento das tecnologias necessárias para tornar realidade o Mar do Norte, 11 bilhões de dólares a mais do que o homem, os americanos gastaram para colocar o homem na Lua. Então, para vocês terem uma noção da magnitude de investimento necessário quando a gente está tratando, de colocar a produção em águas ultraprofundas ou em águas profundas, ou simplesmente em água, dependendo, claro, de cada momento histórico da história do petróleo, mas nesse momento aqui em águas ultraprofundas. Aqui embaixo, nesse fluxo de caixa, o que a gente pode observar? Pode observar que o fluxo de caixa ficava positivo a partir de 2015, Todo conhecedor da história do petróleo sabe como funciona. Você tem uma descoberta, você tem uma avaliação, aí você tem o desenvolvimento e a produção. Então você tem um lag, tem uma parte onde você investe, tem uma parte onde você colhe os frutos do seu investimento. E aqui, então, a gente já tinha um fluxo de caixa positivo e a gente não tinha nenhuma necessidade de efetuar nenhuma venda de ativos. Maiores informações vocês podem verificar em outras publicações da IPED sobre esse assunto, publicações do nosso presidente Filipe Coutinho, juntamente com o Cláudio Oliveira, nosso economista. E aqui embaixo a gente tem um quadro muito importante que é sobre Break-Even Price, onde ele fez uma comparação com vários outros players mundiais. A gente tem aqui a melhor situação, o Oriente Médio, os países da OPEP, não só o Oriente Médio, mas os países da OPEP. A gente tem um player americano aqui que consegue ter um break-even um pouquinho melhor, do que o nosso pré-sal, mas também tem um pouquinho maior, oscila, a variação é maior. E o nosso pré-sal com a terceira posição aqui, com um break-even price extremamente atrativo. E por que isso? Porque a produção do pré-sal, a produção dos nossos poços é uma produção muito grande, a gente vai falar disso logo mais adiante. Aqui nós temos então as 10 tecnologias que motivaram o prêmio da OTC para a Petrobras em 2015. Nesse vídeo aqui, vocês podem ver um resuminho de todas elas. É um vídeo bem curtinho, muito importante a gente assistir para a gente ter essa consciência da competência nacional, do valor da engenharia nacional e do valor da engenharia da Petrobras. Aqui, vamos falar um pouco sobre a produção brasileira e do pré-sal. A produção brasileira tem mais ou menos, em torno dos 3 milhões de barris, às vezes um pouquinho mais, e a produção de petróleo líquido em torno de 2.500. Desses 2,5 milhões de barris de petróleo líquido, 3/5 já vem do pré-sal.
Então, a importância do pré-sal é realmente muito grande. Vamos comparar um pouquinho a produção de petróleo brasileira com a produção de petróleo da OPEP? Quando a gente observa aqui os países da OPEP, a gente tem que o Brasil produz mais do que muitos países da OPEP e só perde para Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Tá? E quando a gente compara com a produção convencional dos Estados Unidos, nós já, nesse mês de junho, nós já produzimos mais do que a produção convencional dos Estados Unidos de 2,54. Ali a gente está com 2,56 praticamente. Então, a produção brasileira, a produção da Petrobras como principal operadora, a produção do pré-sal, todas essas são muito significativas e a gente tem que entender o papel importante que o Brasil está assumindo no cenário internacional. Aqui é um pouquinho da produção do pré-sal por campos, né? Os campos, os maiores campos produtores do pré-sal. Aqui nós temos Lula, nós temos depois Sapinhoá e aqui nós temos já Búzios, né? Búzios aqui entrando ainda, né? Ainda sendo conectados poços. E aqui nós temos Jubarte, sul de Lula, Mero, Lapa e outros campos. Aqui, né, a gente pode ver com mais detalhamento também a produção no pré-sal dos campos da Bacia de Campos, outros campos que não estão aparecendo ali individualizados. Sobre a produção dos poços, o que a gente pode observar é que a produção dos nossos poços do pré-sal é na casa da dezena, né, uma ou duas dezenas de milhares de barris de petróleo e às vezes até ultrapassando isso. A gente já teve os maiores poços produtores do mundo, né, atualmente são nossos. Aqui nessa época, em junho, o poço de Mero estava produzindo 42 mil barris de petróleo líquido e quando a gente coloca o gás somando como equivalente energético, 60.117 barris de petróleo. Quando a gente faz uma média da produção dos poços que são mostrados nessas tabelas da ANP no mês de junho para cada campo, a gente tem uma produção média de 21,2 mil barris líquidos para Búzios, 26,2 barris de óleo equivalente, Sapinhoá, 17,9 barris de petróleo, mil barris de petróleo, 22,7 mil barris de petróleo equivalente, Lula, 17,4 mil barris de petróleo, 21,9 mil barris de petróleo equivalente e Lapa, 12,6 mil barris de petróleo, 16 mil barris de petróleo equivalente, sendo que Lapa, né, tem pouco poço produzindo ainda. Lapa foi vendido por Pedro Parente pouco tempo depois de a gente ter instalado nossa primeira unidade de produção definitiva. Bom, aqui está um gráfico mostrando os 10 anos de produção do pré-sal na Bacia de Santos. Esse gráfico então mostra que a produção acumulada já atingiu 2,5 bilhões de barris de petróleo. Isso é uma quantidade muito expressiva. A gente pode comparar isso com a produção histórica do campo de Marlim, que é um pouco superior a isso. Tá? Então, o pré-sal realmente é uma província magnífica que tem muita importância na produção atual brasileira. $2,5 bilhões de barris de óleo equivalente, né? A produção acumulada. Vamos ver alguns números: 16 plataformas, 150 pontos em operação, 90% de toda a produção do pré-sal brasileiro, a Bacia de Santos, custo de extração abaixo de $7 o barril e alta produtividade dos poços e, por conseguinte, dos campos. É isso aqui que faz com que a gente tenha um break-even price tão interessante. A elevada produção dos poços e faz então com que esse custo, né, de extração seja bastante baixo. Isso aqui realmente atrai toda e qualquer empresa de petróleo para essa província magnífica. Cabe aos brasileiros ditar as regras que preservem o interesse nacional. A parte 5, volumes do pré-sal de Santos, comparações com os gigantes da Noruega e da Líbia. Aqui nós temos os excedentes na tabela mais antiga, da época de 2014, e aqui os excedentes atualmente, né, nas tabelas
mostradas então por essa revisão que está sendo feita aí do acidente da seção onerosa, que é perniciosa ao país. A gente estranha algumas coisas, porque, por exemplo, aqui o excedente é colocado apenas em Atapu, os campos norte e sul de Beligão, norte e sul de Sururu, que faziam parte também da seção onerosa, não aparecem aqui, e aqui a gente tinha toda a área de entorno geada, então é alguma coisa que tem que ser esclarecida para a população. Aqui nós temos, observando os sumários exploratórios da Agência Nacional de Petróleo, nem todos os campos que tiveram declaração de comercialidade feitas na seção onerosa tiveram já o seu sumário exploratório elaborado. Então, na parte dos complexos de Berligões, a gente não tem sumário, né? Aqui também, sul de Lula, a gente não tem os números, os volumes, embora tenha um sumário. Sul de Sapinhoá e Sapeleste, também não sei se temos os volumes. Mas a partir de 2018, estranhamente, alguns sumários passaram a vir sem o VoIP e sem o GOIP, só com a produção acumulada. Aqui, somando o volume de óleo em place que nós temos e somando o volume de óleo equivalente recuperado dos números divulgados, nós temos um total aqui de volume de óleo equivalente recuperado de 25,2 a 34,1 bilhão de barris de óleo equivalente. Então, isso mostra que o Brasil não tem problema de reserva, porque o VOR ele se transforma em reserva. Isso a gente já tinha mostrado antes, o caso da Bacia de Campos também, onde ainda temos um volume expressivo de reservas no pós-sal e temos reservas no pré-sal que não estão ainda contabilizadas. Então, nós temos aqui realmente um número muito importante. Toda a sociedade brasileira tem que conhecer e, mais ainda, saber por que não temos esses documentos todos disponibilizados aí para que a gente possa acessá-los. Comparando só o que a gente tem, né, com os campos da Noruega, o que a gente pode observar? Que a Noruega não tinha campos super gigantes, mas tinha vários campos gigantes, né? Esses 3 campos aqui foram incluídos porque esses autores, eles consideram também o critério de produção, produziu mais de 100 mil poços no platô, 100 mil barris por dia no platô durante um ano, já está considerado como um campo gigante. Mas observando os outros campos, né, a gente vê que o maior campo, Stratifiord, o segundo maior, Ekofisk, eles têm volumes menores do que os nossos supergigantes, mas muito importantes esses campos aqui, e mais importante ainda, a forma como a Noruega soube gerir seus recursos, com uma política de petróleo e gás com forte presença estatal, procurando gerar também condições para o desenvolvimento da indústria naval, da indústria de serviços, da indústria de suprimento no seu país, o que hoje em dia a gente verifica que a Noruega é nessas áreas. Tudo foi fruto de uma decisão lá atrás de desenvolvimento, de ditar as regras, de controlar o jogo das multinacionais, favorecendo os interesses do país noruego. Vamos mostrar agora uma outra comparação. A gente olha aqui os gigantes da Líbia, né? Os volumes também dos gigantes da Líbia. A Líbia é um país muito importante também e tem uns gigantes muito importantes, mas a gente observa novamente nenhum supergigante. Então, o que eu estou querendo mostrar é que um campo com reservas de bilhões de barris é um campo estratégico, mesmo que não seja um supergigante. É um campo extremamente estratégico. Agora, imagine um supergigante, que é o caso nosso aqui no pré-sal. Então, vamos falar um pouco também das descobertas de campos de petróleo e gás, né? Aqui, a gente se baseou nos estudos do Instituto Francês de Petróleo e a gente pode observar o seguinte: em 2010 eles colocam Libra como a primeira descoberta, mas na verdade a primeira descoberta seria Franco, que deu origem ao campo de Búzios, né? Em 2012, Carcará aparece, infelizmente outro campo vendido por Pedro Parente, aí um gigante maior ainda do pré-sal de Santos. 2013 nós temos Iara, em torno de Iara em primeiro lugar. 2014, 2015 já refletindo a diminuição da atividade exploratória e, né, 2016 a gente não tem nenhuma descoberta no pré-sal nosso ocupando espaço aí. 2017 a gente volta a ter com a exploração de liquefência da Petrobras, Marlim e Marlim Sul em segundo lugar. As cores verde aqui são referência a campos de petróleo gigantes, mais de 500 milhões de barris de reserva, e
laranja são referentes a campos de gás. Então, nós observamos aqui que também não são comuns campos, hoje em dia, com mais de 1 milhão de barris de reserva. Né? Esse tipo de campo é um campo, então, extremamente estratégico, que não está sendo encontrado com facilidade. 2016 foi, inclusive, o pior ano em termos de descoberta nos últimos 70 anos da indústria do petróleo e gás. Aqui a gente tem um outro gráfico, né, estudiosa também do IFP, a Circuitry, em 2018, falando sobre as descobertas de 2017. Aqui ela faz o gráfico das descobertas por empresa. E a gente pode observar o quê? A Petrobras aparece na 5ª posição se a gente considera tudo. Mas se a gente desconsiderar que a BP ela descobriu majoritariamente gás, né? E a ExxonMobil descobriu petróleo e gás, e a parcela de petróleo é inferior à parcela descoberta pela Petrobras, nós ficaríamos na 3ª posição nas descobertas, na magnitude de descobertas de petróleo, atrás apenas da Lukoil e da Gazprom Neft, das russas. Bom? Aqui é um outro gráfico, esse aqui da Rystad Energy, né? Mostrando que a cada ano que passa, não só está diminuindo o número de gigantes que se descobre, mas também o próprio volume descoberto. E muitas companhias não estão conseguindo, né, então, repor sua produção. Naquele anterior, que falava que foi um dos piores anos, ali se mencionava claramente a Exxon e a Shell, por exemplo. Então, a Petrobras ela vinha sempre conseguindo seu índice de reposição de descoberta, no ritmo que ela vinha explorando e descobrindo e declarando, até 2014, 2015. Depois a gente começa a ver, né, uma situação muito diferente na Petrobras com essas novas gestões que se implantaram aí após o golpe que derrubou Dilma Rousseff. E eu acho que agora, depois da Vaza Jato, a gente pode falar golpe, né? Até o Temer já assumiu, até o Aloysio já assumiu, o golpe está bem caracterizado. Aqui a gente tem, então, um mapinha daqueles mesmos estudiosos, mostrando as grandes descobertas do ano de 2017, citando aqui a descoberta da Statoil, no pré-sal do Brasil, e a única descoberta aqui de petróleo, que é a cor verdinha, com mais de 2 bilhões, essa descoberta aqui da ExxonMobil, nas Guianas. Só que essa descoberta a gente tem que lembrar que são, na verdade, 5 descobertas. Então, é importante sim, mas existe uma diferença muito grande quando você tem um campo com reservas de bilhões ou 5 campos que somados têm reservas de 2 bilhões. Agora a gente vai falar da Noruega. A Noruega é realmente um modelo a ser seguido, né? Aqui uma comparação dos dados que a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, atualmente apresenta sobre reservas, né, no boletim de reservas, que é por bacia, e aqui são as reservas por campo, reservas originais, reservas remanescentes por tipo de hidrocarboneto, né, para cada campo. Você consegue ver reservas por operadora, reserva por concessionária. Então, realmente, a Agência de Petróleo e Gás da Noruega, ela fornece a qualquer cidadão norueguês informações necessárias para que eles saibam valorar cada um dos seus campos de petróleo e gás, que produzem riquezas muito importantes para a sua sociedade. Então, qualquer cidadão consegue obter essas informações a uma transparência muito grande. A gente não pode comparar com isso aqui. Bom, aqui é um zoom para mostrar melhor essa tabela, né? Muito necessário. Aqui é uma linha de tempo mostrando os principais campos da Noruega. O que aconteceu na Noruega? Quando começou a exploração de petróleo na Noruega, né, na década de 60. Na década de 50, chegou a ter um relatório na Noruega, do Serviço Geológico lá, falando que eram poucas as possibilidades de encontrar petróleo, carvão na Noruega. E isso tudo mudou com a descoberta do campo de Groningen, né, em 1959, que então comprovou o sistema petrolífero daquela região do Mar do Norte. E em 1962, uma companhia de petróleo americana, a Phillips Conoco, ofereceu uma determinada quantia de dinheiro para fazer a exploração
território, né, na plataforma continental em águas norueguesas, território norueguês. Eles disseram não, era bastante dinheiro, era atrativo, mas eles preferiram dizer não, preferiram organizar. Primeiro eles fizeram os acordos diplomáticos, declararam a soberania sobre a plataforma continental e depois eles conseguiram realizar seu primeiro leilão em 1965. A essa altura eles não tinham ainda uma estatal de petróleo e gás, eles tinham duas empresas privadas norueguesas que participaram em consórcio com outras empresas nesse primeiro leilão. A perfuração dos poços começou em 1965, 1966 até 1969 no Mar do Norte. No total, já tinham sido perfurados mais de 200 poços e o Mar do Norte não tinha dado o resultado esperado, até que se perfura em finzinho de 1969, próximo do Natal, o primeiro poço de Ekofisk. Eles pegaram um kick e eles depois perfuraram um outro poço, né? Então isso foi o primeiro sucesso, abriu toda essa magnífica província do Mar do Norte. Eles, então, primeiros operadores que eram dessa acumulação é aquela companhia Phillips, né? Depois disso, todos os principais campos aqui nessa figura são, né, todos aqueles gigantes que eu mostrei no gráfico quando eu comparei com o nosso pré-sal, são todos operados pela Statoil, né? Em 1971, Ekofisk produziu o primeiro óleo. Em 1972, né, a Noruega fez duas coisas. Ela criou a sua estatal de petróleo e gás, 100% estatal naquela época, a Statoil, e criou a participação direta do Estado em petróleo e gás. 50% das licenças de produção, lá eles chamam licenças de produção. Então, 50% passou a ser do Estado. Isso foi assim até a década de 90, quando eles sentiram a necessidade de flexibilizar esse percentual e discutir caso a caso. No último campo desenvolvido, né, tomada a decisão de desenvolvimento em Johan Sverdrup, por exemplo, a participação do Estado é de 17% e tem uma participação e operação da Statoil, né, maior. Mas, por exemplo, em Troll, a participação do Estado chega a ser de 56%. Então, um gigante de gás muito importante para a Noruega. Então, toda a política de petróleo e gás da Noruega foi montada com uma forte presença estatal, exercida através de dois braços, a Statoil e o fundo, a participação direta da coroa norueguesa, né, do Estado norueguês, nos campos de petróleo e gás. Final da década de 90, quando a Statoil foi privatizada parcialmente, na onda neoliberal que varreu o mundo, eles criaram uma outra empresa 100% estatal, a Petoro, para gerir esse dinheiro arrecadado com a participação direta do Estado, né, em petróleo e gás. Mas quem recebe o petróleo e o gás da coroa é também a Statoil, que comercializa esse petróleo e gás e transfere para a Petoro. A Statoil recentemente mudou de nome para Equinor. Aqui a gente tem, então, alguns números desses principais campos. Em verde estão os campos de petróleo, em laranja, campos de gás, que também tem petróleo, e em vermelho, o campo de gás. A gente observando aqui essas últimas colunas, né, a gente tem a participação da Petoro em 5% tem campo que ela não tem participação, né, 0%, mas a máxima é de 56%, né? E aqui a participação da Equinor varia de 7,6% no primeiro campo de Ekofisk até 49,3% no campo de Oseberg. A participação, né, total, né, do Estado da Equinor mais a Petoro, né, representando aí a participação do Estado, ela chega a 86,58% em Troll, né? A média de participação total é 63%. Aqui a gente pode ver também que os números, né, das reservas por operador, a gente tem
72% da operação é com a Statoil, as reservas remanescentes, o que faz todo sentido, e nenhuma das multinacionais saiu. Quando a gente fala da propriedade das reservas, a gente tem mais de 50% das reservas remanescentes, sendo da Equinor e da Petoro, representando aqui o governo, né, o Estado norueguês. Então, as outras participações aí das empresas. Então, comentários finais. A província do Pré-Sal, ela é caracterizada na Bacia de Santos por campos de petróleo gigantes e supergigantes, portadores de volumes in place e recuperáveis expressivos. Os campos de Búzios, Lula e o complexo formado pelos campos de Berbigão, norte de Berbigão, sul de Berbigão, Sururu, norte de Sururu, sul de Sururu, oeste de Itapu e Atapu, são classificados como gigantes, considerando o VOR da declaração de comercialidade. Os campos de Merlo, Sépia e Sapinhoá são classificados como gigantes e possuem VOR da ordem de bilhões de barris. Os campos de Itapu e Lapa são possíveis gigantes. Esses campos são estratégicos em função de suas reservas e produção. Lula é o maior produtor em águas ultraprofundas do mundo e um dos poucos com produção total acima de 1 milhão de barris de óleo equivalentes por dia. Recentemente, um site estrangeiro mencionou que uma plataforma de Búzios topou a capacidade de produção de 150 mil barris por dia com apenas 3 poços, sendo que um estaria produzindo mais de 60 mil barris por dia. Os campos gigantes do Paisal de Campos, embora já tenham produzido muito petróleo, possuem reservas remanescentes expressivas de Paisal. Muitos gigantes do Paisal produzem também no Albiano e no Pré-Sal. Os volumes não estão contabilizados no sumário exploratório da ANP em alguns desses campos. Vários campos do Pré-Sal não possuem sumário exploratório da ANP disponível para consulta pública no site. Os sumários de 2018 de alguns campos não estão trazendo os volumes, mas apenas a produção acumulada. É fundamental o acesso à informação de reservas originais e remanescentes por tipo de hidrocarboneto por campo, para que se possa valorar adequadamente os mesmos. As informações atualmente disponíveis no Boletim de Recursos e Reservas de Petróleo e Gás Natural da ANP são insuficientes. Muito obrigada, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu peço a vocês que entrem na nossa luta em defesa da Petrobras. A Petrobras é uma empresa fundamental para o Brasil. Nós descobrimos essa província magnífica e nós temos que produzir combustível barato para a nossa sociedade. Nós temos que produzir um combustível a um preço justo, né? Se nós temos um custo de extração de $7 o barril, não faz nenhum sentido hoje em dia a gente manter essa equiparação com o petróleo internacional e ser afetado por um atentado lá na Arábia Saudita. Por quê? Porque nós não precisamos ser importadores de derivados. Nós temos petróleo suficiente aqui para produzir, para refinar e produzir os derivados para atender nossa sociedade. Então nós temos que ter uma política de preços, uma política maior ainda para toda a indústria de petróleo e gás, que tenha como prioridade otimizar a geração de riqueza para a sociedade brasileira e não atender aos interesses de países importadores de petróleo, produzindo nosso pré-sal com pressa para atendê-los, para atender sua demanda, né? Porque eles têm pressa, eles sabem a bolha que é o não convencional norte-americano, que não vai solucionar o problema, que é um reservatório com sérias ressalvas, que produz um óleo extra leve, que tem um mercado de 15 milhões de barris por dia, cerca disso, e hoje em dia a gente tem o parque de refino americano, por exemplo, adaptado para um grau API de 32. Então nós temos, no contexto da geopolítica mundial, procurar conhecer os fatos para entender a importância do pré-sal. A importância é muito grande, o pré-sal não deve ser sacrificado para produzir petróleo barato. A Noruega já incorreu nesse erro. A Noruega tem hoje um fundo do petróleo que virou fundo de aposentadoria global trilionário em coroas norueguesas, que poderia ser ainda maior se a Noruega não tivesse tido muita pressa em desenvolver seus recursos, produzindo demais. Ela acabou ajudando a derrubar os preços e lucrar menos do que poderia ter lucrado. A gente tem que produzir o petróleo na medida da necessidade da sociedade brasileira. Muito obrigada.